E agora a gente tem o Teach. A chamada que eu fiz lá, qual que foi? Essa aqui. Ei, eu acho que ele deve saber alguma coisa sobre a nossa ilha. Fico imaginando quem será ele, também não sei. Mas não é ele. Não é ele, então o quê? São eles. Pode apostar. Ah, eram os piratas do Barba Negra. Não tem por que a gente pensar. Não tem por quê. Isso era coisa que a gente podia pensar na época que a gente está lendo já é pela primeira vez. Mas muitas coisas acontecem daí então. E adoro sua linha de raciocínio, muito boa. Cara, muito obrigado. Eu curti muita teoria, não tinha visto a thread. Depois dá uma olhada, cara. Tem um monte de teorias legais. Não. Depois dá uma olhada lá na minha bio aqui, você vai ter um Linktree com todas as minhas teorias, vale muito a pena ver. Então, beleza. Palavra-chave número 1 são eles. Se fosse só essa cena, a gente até poderia dizer, não, eles estão falando dos piratas do Barba Negra. Mas o Barba Negra... ele é bem diferente. Ele tem outras coisas que fazem ele ser diferente. Ele é a única pessoa do mundo que tem 2 frutas. Todo mundo concorda com isso. Ele também cadê? Foco nesse cara, o Saturno, blá blá blá, blá blá blá, sei lá o que. Cadê a cena da Catarina Devon? Achei. It é especial. Agora a coisa tá ficando boa. It é especial. O que é o especial dele? Aqui. Perdi. Ah, It é especial. Por quê? Porque ele é descendente de David Jones? Não. Não é porque ele é isso. Até porque, ó, Teach é especial. E aí o Saturno completa sua linhagem também. Então, e é relacionado com ele ser parente de David Jones, a sua linhagem. Tudo bem, estão falando mais ou menos da mesma coisa. Mas o especial do Teach provavelmente é uma característica especial da linhagem. O que ele tem é especial e a linhagem dele também tem essa coisa especial. Faz sentido isso? Luiz de Bandeiras, eu vou comentar um negócio que eu falei no grupo do Roberto. O Dragon é um soldado raso usando uma espingarda, mas nenhum soldado comum da marinha tem a Akuma no Mi, e ele está numa ilha com várias delas.
o Dragon conseguiu o poder dele em God Valley. Cara, isso é uma excelente ideia, porque se foi o Dragon que colocou o Shanks dentro do baú, ele pode ter pego a fruta e comido e colocado o Shanks dentro. Vou ver se a gente vê um tipo postou. O Dragon com certeza pegou essa comandante dessa ilha. Sim, faz muito sentido. Mas beleza. O Teach consegue usar 2 Akumas no Mi, porque o Teach tem um corpo estranho. Black Bro. E aí todo mundo sabe da recompensa do Teach, né? Vamos só trazer as evidências que já são conhecidas, né? A recompensa do Teach, 3 bilhões 996 milhões. 3 é Sun. 9 é Ko. 9 de novo é Ko. 6 é Ro. Ko. Ko. Ro. Todo mundo já conhece isso. 3 corações. Isso é o básico. Essa não é a minha grande descoberta, não é a minha grande teoria. É 1 bilhão para cada alma. Um Kokoro, 3 corações. Faz sentido, o Saturno comenta quase como. Além do Teach ser especial, essa linhagem também é. Exatamente. Galera, eu quero que vocês prestem muita atenção agora. Agora, a coisa vai ficar maluca. Eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio. Bem? Ah, o Teach tem 3 corações. O que significa? O que significa o Teach ter 3 corações? Como eu falei no início da live, para quem tá aqui desde o início, eu tenho uma teoria de tudo. Eu já contei para alguns amigos, algumas pessoas da comunidade eu contei conhecem a maior parte da teoria. É uma teoria muito grande. É uma teoria só por cima que explica a origem das Akumas no Mi. E é o One Piece. Qual é o sonho do Luffy? O que é o Haki? E é a voz de todas as coisas. Qual era a energia do reino antigo? Que mais? E mais um monte de outras coisas, né? Isso é alguma das coisas que elas respondem. Ela é muito grande, ela demora 6 horas só para eu contar. Se eu estivesse mandando um WhatsApp contando, eu ia demorar 6 horas escrevendo. Eu testei isso com diversas pessoas. Mas uma das coisas muito legais é porque o Teach tem 2 Akumas no Mi. Eu vou deletar isso aqui. Isso aqui vai virar um vídeo no futuro, ou vou falar mais um pouco em outras lives. É muita coisa, é muito denso. E eu preciso que o canal cresça também para chegar em mais gente. Mas porque o Teach tem 2 Akumas no Mi. O que é importante aqui, gente, é isso aqui. Kokoro, corações. Essa é a grande teoria do coração. E eu vou dar uma palhinha para vocês de como ela começa. Ela começa... Deixa eu ver aqui. Grande teoria do coração. Isso. Ela começa com o Luffy. O Luffy é o protagonista. O Luffy é a pessoa mais importante da história. E o Luffy é a nossa porta de entrada
para desvendar todas as perguntas de One Piece. Começando aqui. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. O Marco fala que o corpo do Bleach é diferente. Percebeu o número de baús aumentando com a atividade do Kuma? Não percebi. Exatamente falei. Pegou a fruta. Faz sentido. Saturno. Isso eu já tinha lido tudo isso. Vídeo cardiopata confirmado. Eu queria entender onde vai estar aquela personalidade maluca do Cavendish. Eu achava que ele poderia ser similar ao que tinha o Bleach, mas acho difícil. Muito legal a ideia. Muito interessante. Vamos lá, galera. Primeira luta do Kaido contra o Luffy. Eu não consigo dizer se isso é por conta de seu inflexível espírito de luta ou apenas uma fanfarrice fútil. Ele não tira os olhos de mim. E a gente vê Luffy desmaiado, de olho branco, inconsciente. Mas ele estava vivo. Ele estava... A alma dele, o Luffy, o consciente dele não tá ali. Mas o subconsciente dele, a alma dele, a força dele, né? Como exatamente o que ele fala. O espírito de luta inflexível dele tá ali. E o olho dele tá branco, ele tá desmaiado. Mas essa foi a primeira derrota do Luffy. E o que acontece na última derrota do Luffy? O Luffy cai. Sai voando e cai. E o olho dele não fica branco, né? Ele fica completamente escuro. E aí o Momonosuke fala. Momonosuke fala. Eu não consigo mais ouvir a voz do Luffy. Eu não consigo mais ouvir a voz do Luffy. O que significa não ouvir a voz? Significa que ele morreu. A gente já sabe disso. Aqui a gente sabe, justamente por causa dessa aqui, que o Luffy morreu. Luffy do Chapéu de Palha está morto. Aqueles que desejam ir contra mim manifestam. Não foi só ele que concluiu isso. O LoL também concluiu isso. A voz do Chapéu de Palha desapareceu. Galera, voz, aparecer ou desaparecer, está diretamente relacionada à pessoa estar viva ou morta. Isso não é dúvida para ninguém. A gente tem outras evidências disso. A gente tem um Kobe falando. As vozes dentro da minha cabeça estão desaparecendo, uma atrás da outra. E a gente sabe que é porque ele estava ouvindo as pessoas morrendo. A gente tem a Aiza falando. Eu nunca senti tanto medo. As vozes de todos estão desaparecendo. A voz sumir. Eu vou demorar um pouco para falar isso. Vamos lá. A voz sumir é a pessoa morrer. O que acontece quando uma pessoa morre? A voz sumir. A pessoa morreu. O que acontece quando eu tento chegar da Faculty Capitão Absurdo, muito absurdo. A voz sumir significa que a pessoa morreu. E o que acontece quando a pessoa morre? O Brook contou isso pra gente.
Quando uma pessoa morre, sua alma supostamente vai para o mundo. Se o Luffy morreu, a alma dele foi para o mundo dos mortos. Mas uma coisa inacreditável acontece. Milagre acontece. O Luffy, a voz do Luffy volta de novo. E o Zunisha fala: Momonosuke, eu posso ouvir. Ficou melhor. Que nostálgico. Estou ouvindo os tambores da libertação. Estou ouvindo os tambores da libertação. Ouvindo não. Estou ouvindo os tambores da libertação. É a primeira vez que eu ouço em 800 anos. Joy Boy está de volta. E aí, o Luffy desperta a Akuma no Mi dele. E ele volta à vida. Quando ele volta à vida, não é só... O Zunisha ouviu a voz do Joy Boy. Não foi? O que é isso que tá tocando? Tá bom. Mas outras pessoas também perceberam que a voz do Luffy voltou. O velho Ryu, o LOL, o Kid, o Marco e o Sanji, todos eles também ouviram a voz dos tambores da libertação. Só que eles não acharam que era Joy Boy. Eles acharam que era o Luffy. Eles viram que o Luffy voltou à vida. Chapéu de palha, chapéu de palha, chapéu de palha. Luffy morreu. O Luffy foi pro mundo dos mortos. Mas ele voltou à vida. Mas o que é a voz que eles estão ouvindo? Os tambores da libertação. Estou ouvindo os tambores da libertação. Gente, e o que é tambores da libertação? Tambores da libertação são o coração do Luffy. Batendo. Isso é uma coisa óbvia. Se o seu coração parar de bater, você vai morrer. Mas o que o Oda faz aqui é uma ligação ainda mais clara, assim, uma ligação ainda mais profunda. O coração dele parou de bater e ele morreu. E aí o coração dele começou a bater em outro ritmo. E ele reviveu. O coração, considerando que existe um mundo dos mortos, ele é a porta da alma da pessoa. Quando uma pessoa morre, sua alma vai para os mortos, de volta para o mundo dos vivos. O coração é o que faz uma pessoa poder habitar o mundo dos vivos. O coração é um portal. Então, quando o coração do Luffy parou, ele morreu. Quando o coração dele voltou a bater, a alma dele voltou. Ele voltou do mundo dos mortos. Faz sentido? Ah, então agora... Mas o coração dele tá batendo como o Joy Boy. Na verdade é o Joy Boy. O Joy Boy é agora que controla o corpo dele. O Joy Boy possuiu o Luffy. Isso não é verdade. Vou ler o negócio errado. Por quê? O Kaido achou uma coisa parecida também. Perguntou, quem é você? E aí logo depois o Zunisha já falando lá atrás, não, esse aí é Joy Boy que saudade, Joy Boy, deixa eu colocar minhas expectativas em você. Mas o Luffy fala, eu sou o Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas. O Luffy não foi possuído pelo Joy Boy, o Luffy aqui continua sendo o Luffy. O que aconteceu foi que o coração do Luffy
está batendo diferente. Tanto é que quando o Luffy perde o poder do Gear 5, o que ele faz? Ele começa a controlar o coração dele. Ele começa a fazer o coração bater naquele ritmo de novo. Quando o coração dele começa a bater naquele ritmo de novo, ele recupera o Gear 5. Deu para acompanhar até aqui? Essa é, digamos, a parte inicial da ideia. Então, vamos fazer só um resumo. O Luffy morreu, a voz dele sumiu. A voz sumir significa que a alma vai para o mundo dos mortos. Só que a alma, o Luffy voltou do mundo dos mortos. O coração dele voltou a bater em outro ritmo. E quando ele escuta outro ritmo, as pessoas percebem que a voz voltou, mas acham uma coisa estranha, que o Sanji está estranhando. Todo mundo achou estranha a forma que voltou. E o Zunisha só conseguiu pensar na voz do Joy Boy. O coração do Luffy batendo é o significado da voz. A grande conclusão que a gente chega aqui, toda vez que alguém fala de voz em One Piece, significa diretamente o coração batendo. Ficou gigantesco. Essa é a grande conclusão disso aqui, essa primeira parte. A voz de todos os seres vivos significa o coração deles batendo. Coração. E o coração é a portal da alma. Coração batendo significa que você está vivo. Vocês estão falando alguma coisa? Me pergunto o que seria a voz de todas as coisas nesse contexto. Se você ouvir a voz de alguém ou ouvir o coração da pessoa batendo, você ouvir a voz de todas as coisas e você ouvir o coração de todas as coisas batendo. Eu acredito que todas as coisas do OP têm uma espécie de contagem, então a voz de todas as coisas pode ser ouvir essas vozes. Até aí tudo bem. Boa. Tá bom, e o que isso tem a ver com o Barba Negra? Agora a gente vai pra metade. O que isso tem a ver com Barba Negra ter... O que isso tem a ver com o Barba Negra ter duas armas? Alguém tem alguma ideia? Sabe como a gente vai contar isso aqui? O Luffy ouviu várias vozes vindo do Barba Negra já naquela época e por isso ele deduziu que era eles em vez de ele. Provavelmente. A gente já consegue fazer essa relação aqui, né? Não é ele, são eles. Ele tá ouvindo mais de uma voz. Ah, mas isso aqui é Jaya. Não tem como o Luffy ter haki da observação em Jaya. Não tem como ele ouvir vozes. Galera, vamos pensar que 10 capítulos depois, o Oda nos apresenta o mantra. Que é ouvir a voz. E antes disso, no final de Alabasta, o Oda já fala isso várias vezes. Quer ver? Olha o que o Sanji fala.
as pessoas são reconhecidas pelo seu coração. Porque o coração batendo é a voz delas. Isso as pessoas. E o Zoro também. Eu já tive essa sensação antes, quando tudo está perfeitamente quieto à minha volta e meu batimento fica extremamente alto. Deve ser o limiar entre a vida e a morte. E ele fala, aqui eu só encontrei em inglês, árvores com batimentos. Eu tô assim, árvores com batimentos de seus próprios. Com seus próprios batimentos, né? Ali a gente já sabia que ele tinha observação, né? Ele fala, eu sabia onde as espadas caíram. Então, assim, tudo isso acontece antes disso aqui. Beleza? E logo depois disso aqui, o que acontece? A gente tem o Ganfal falando. O mantra é a capacidade de ouvir. É como se só de estarmos vivos nós emitíssemos um tipo de som corporal. Qual é o tipo de som corporal que o Luffy, quando ficou vivo, repetiu? Os tambores da libertação. O coração dele batendo. É o som corporal que acontece só de estarmos vivos. Se a gente está morto, nosso coração não bate. Tudo isso aqui foi feito na mesma época. Do Barba Negra. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? E eles estão ouvindo as vozes do Barba Negra. Eles estão ouvindo os 3 corações do Barba Negra baterem. Mas a gente ainda não respondeu essa pergunta. Como que ele tem... O que isso faz ele ter 2 Akumas no Mi? É a Akuma no Mi vive no coração. Galera, isso aqui que tá acontecendo com o Luffy, o coração dele mudar de ritmo, por consequência mudar a voz dele, é um poder da fruta, um poder da Akuma no Mi dele. Não é um poder dele. Ele tem voz de todas as coisas. Tudo bem. Ele tem haki avançado. Tudo bem. Mas os tambores da libertação são poderes de Akuma no Mi. A Akuma no Mi faz o coração mudar. E isso é provado pra gente no arco que o Barba Negra é apresentado. Dr. Hilo Luke fala pra gente: ouça, Chopper, preste atenção nessa história. Num país bem distante, no oeste, havia um grande ladrão. O oeste é o West Blue. Ele era portador de uma doença gravíssima que atingiu o coração, mas para sua sorte ele tinha muito dinheiro, então visitou cada médico que podia procurando um tratamento. Mas nenhum deles podia curá-lo. Era uma doença incurável. Quando ele soube que ia morrer, ficou furioso e abandonou tudo. Então foi até uma montanha, de onde teve uma visão magnífica que o deixou sem ar. O que acha que era? Sakura, flores de cerejeira. Ele viu lindas, brilhantes e numerosas flores por toda a montanha. Oh, caramba. Quando ele voltou e consultou um médico, ficou chocado. O que acha que ele disse? Você parece perfeitamente saudável. Ele estava curado. Foi um milagre. Um milagre em todos os sentidos. Não vê? Isso é medicina.
No inglês, em outras traduções, ele fala, mas isso não é um milagre. Parecia um milagre, mas isso não é um milagre. Isso é medicina. Ele ficou tão encantado, que que mudou algo em seu organismo. Essa é a chave pra gente entender. O que ele está falando aqui? Ficou tão encantado que isso mudou algo em seu organismo. Ele teve uma grande emoção. Essa grande emoção fez o corpo dele mudar. Uma grande emoção fez o corpo dele mudou. Essa é a história do Hiluluk. A doença que foi dita como incurável desapareceu, não é incrível? Isso quer dizer que não há doença no mundo que não possa ser curada. Não importa o que digam sobre mim, eu sou o médico que vai curar este país. Eu levarei esta bandeira com a caveira e os ossos comigo para todo lugar onde houver doença e aflição. Cadê? E quem que era esse ladrão? Era o Hiluluk. E o Hiluluk fala para Kurera: eu experimentei um milagre que tranquilizou meu coração. Ele sentiu uma grande emoção e tranquilizou o coração dele. E fez o corpo dele mudar. O coração dele, quando foi tranquilizado, começou a bater diferente. Assim como o corpo do Nika começou a bater no ritmo dos tambores da libertação. Conseguem entender isso? Não por acaso, no mesmíssimo arco, na mesmíssima história, logo depois, e que o Oda escreve o Chopper usando a Rumble Ball. Lembrando, Rumble é o som trovão. Rumble é o som do trovão, só para ficarem com isso na cabeça. E aí, olhem a explicação que o Chopper dá. A Rumble Ball é uma pílula que perturba as frequências das formas das Akumas no Mi. Depois de 5 anos de pesquisas, descobri mais 4 formas. Gente, o que é frequência? O nosso som interior, que o Gonfal fala, tem uma frequência chamada frequência cardíaca. É a frequência. E o que significa frequência cardíaca? O ritmo das batidas do coração. O ritmo das batidas do coração faz com que novas formas no seu corpo apareçam. Exatamente o que o Hiluluk fala. O coração muda. Você come uma fruta, seu coração muda. Isso faz muda de ritmo e esse ritmo muda a forma do seu corpo. Esse é o grande milagre da medicina, que são as Akumas no Mi. Cadê?
tem uma cena aqui que eu não tô encontrando. Mas deixa eu ver o que vocês estão falando até agora. Do Besouro escutou vozes diferentes na forma negra. Tava falando do Gerson, parei para mandar um voltei. Tá falando do Hilulu, que isso é o Punk. The Records. Punk, ser Rumble é trovão, o que acontece em Enel com a Rumble Ball? A gente não sabe se isso tem efeito em alguma fruta além da dele, né? Mas por que isso aqui é relevante? O Enel morreu. E o Enel revive com a Goro no Mi, a Rumble no Mi, né? A fruta do trovão, né? Revivendo o próprio coração, fazendo o próprio coração. Como com energia, eletricidade, que é a energia do mundo antigo. A energia do mundo antigo, que é a energia que o MF funciona. E o MF acorda com as batidas do coração do Luffy. Vocês viram que tá tudo interligado? O Torrent está moendo no upload. A doença do Roger e Barba Branca foi por eventos que abalaram o coração. Seria a morte do Tete e a traição do derrota inicial do Barba Branca, algo que afetou aquilo que o Barba Branca mais amava? Ou a doença já vinha antes, será? Ou por essa linha, poderia ser algo que afetou o sonho do Roger não ser possível ser realizado, que levou a morrer? Sim, faz muito sentido. Eu acho que seja algo semelhante. As doenças deles são questões que foram grandes emoções que mudaram o coração e deixaram eles doentes. O Hilulu queria curar o país de Drum, que significa tambor, né? O país do Chopper, em relação a tudo isso aqui que ele está explicando como é que funciona, e que é a primeira vez que aparece o Barba Negra, que o Barba Negra é citado, porque o Barba Negra atacou o Drum. O país se chama Tambor, né? E ele queria curar o país, porque o país estava sofrendo uma grande emoção, que era o medo, era a tristeza, né? E o que está acontecendo no mundo agora? Todas as pessoas são apaixonadas pelas imperatrizes cujas. E a paixão é uma grande emoção. O Barba Negra fala que a fruta dele é a fruta mais maligna. Também tem a ver com emoção. E o Luffy é o Joy Boy. E a gente vê isso acontecendo outras vezes. A gente vê o Luffy... Cadê? A gente vê outra pessoa que foi revivida por causa do coração dela. E foi a Sindri. Exatamente o Chopper foi que estava falando com aquele corpo morto e alcançou o coração da Sindri. Eu falo muito isso, que ele alcançou o coração da Sindri. A Sindri sofreu uma grande emoção quando ouviu as palavras do Chopper. E aí, o que aconteceu? Ela voltou, a alma dela voltou. Pensa, quando o Moria coloca uma sombra no corpo de um zumbi, o coração daquele zumbi é dele. O coração que estava tocando ali para fazer a Sindri ficar viva era o coração da Sindri. O seu coração está batendo, você pode voltar à vida. Você tem um portal para sua alma sair do mundo dos mortos e ir para o mundo dos vivos. E aí o que acontece? A Sindri sorri. Essa é a Sindri de verdade. O coração dela voltou a bater. E as palavras do Chopper alcançaram a alma dela. E é por isso que ela reganha, ela recupera, né? Ela recupera o livre-arbítrio dela. Ela para de ouvir o que o Hogback tá mandando ela fazer. E ela tem a mesma personalidade de novo. Isso tem tudo a ver com a forma com que o Chopper explica as frutas. Tem tudo a ver com a forma da história do Hilulu. É a medicina que cura qualquer coisa. Inclusive a morte. Aqui a morte foi curada. Deixa eu ver o que tá rolando. E por fim, o que isso tem a ver com Barba Negra? Se a gente sabe que o Barba Negra tem 3 corações,
porque tá na recompensa dele. E porque o Luffy escuta as 3 vozes, e por isso que eles falam são eles. E a gente sabe que a Akuma no Mi, ela afeta diretamente o coração. Porque o que acontece? A pessoa come a Akuma no Mi e o coração dela vai mudar de ritmo, vai mudar de frequência. As frequências da Akuma no Mi que o Chopper fala. E essa frequência é a responsável por fazer o corpo da pessoa ter diversos poderes, mudar de forma, virar um animal, virar borracha, virar qualquer coisa. Esse é o mundo da imaginação, né? Que acontece quando o seu coração está batendo daquela forma. Só que o que acontece se você comer 2 frutas? Alguém fala aí enquanto eu busco as imagens. O que acontece quando a gente come 2 frutas? Quando a gente é foda. Quando um personagem, sem ser o Barba Negra, come 2 frutas. Teach sofre mais não por conta dele ter corações e não por conta da fruta. Eu acho que são 2 coisas. O diabo das frutas brigam e a pessoa explode. Como a gente sabe disso? Porque a CP9 fala sobre isso. Idiotas, vocês não sabem? Eu sou um usuário. Por causa disso, há um demônio residindo no meu corpo. Portanto, se eu me aproximar muito dessas frutas, um demônio irá sair e irá começar a lutar com o meu demônio e meu corpo irá explodir. Sério? E aí a gente vê o Lueno falando. Que besteira, um dos nossos membros da inteligência não deveria ser enganado tão facilmente por um rumor. Os cientistas da Grand Line já descobriram as necessidades por trás da transferência de habilidades. Você está falando do que aconteceria se uma pessoa comesse 2 frutas. Seus corpos iriam explodir sem deixar traços, e elas iriam morrer. Se a gente já tem 2 máximas aqui, né? A gente tem 2 certezas. E é a voz é igual batidas do coração. E que a Akuma no Mi muda as batidas do coração. O que vai acontecer? Muda as frequências do coração. Não, batidas. Vamos... O que aconteceria se uma pessoa que tem um coração come 2 frutas? Isso aqui vai repetir. A Akuma no Mi muda as batidas do coração. A Akuma no Mi muda as batidas do coração. O coração vai bater, o coração vai sobrecarregar e ele vai explodir. Não tem como 2 almas habitarem o mesmo coração. Não tem como 2 batidas acontecerem ao mesmo tempo em um mesmo coração. E aí a pessoa morre. E é por isso que a estrutura corporal do Teach é diferente e ele consegue ter mais de uma fruta. Porque o Teach tem 3 corações. Porque a fruta modifica o seu coração. Tem mais de um coração, você pode ter mais de uma fruta. Mais de um coração igual a mais de um fruta. Tá provado a relação de coração do coração Sankokoro três corações com o Teach ter 2 Akumas no Mi. Cinema, gente. É isso. Isso aqui é tipo 5% da teoria.
Eu juro por Deus, isso aqui não é quase nada da teoria. Já é muita coisa. Mas é o, tipo, o básico do básico da teoria. Hum... Então, lembro que eu falo no mangá, mas só pensando aqui na outra ótica. Corazonte era foto da voz? Corazonte é a fruta da voz. É uma coincidência engraçada, né? O coração tem a fruta do silêncio, né? E ele é o coração. Não é coincidência, gente. A gente acabou de, aqui ó, seguir toda a linha de raciocínio. A gente passou por Egghead, passamos por Wano, passamos pela Guerra de Onigashima. Isso aqui é a Ilha dos Homens Peixes. Cadê? Alabasta, Jaya, Skyper, Drum, Thriller Bark, Impel não, Enies Lobby. E a gente chegou nessa conclusão. Isso é construído durante a obra inteira. E aí você vai falar e o cara com... Se a gente sabe que voz é a batida do coração, você vai falar que o cara chamado Corazon tem a fruta que acaba com a voz. É uma coincidência. Pô, de tanta coisa que o Oda fez, ele acabou calhando de ser isso. Não é, gente.